experiência aí de chegar no Donos da Bola já com esse percalço aí? Eu sempre brinco aqui, né? Eu falo, o atleta de milhões, o retorno de milhões, hoje foi o retorno de centavos, né? Que é essa voz aqui. E olha que eu nem gritei muito, viu, Carol? Nem foram muitos jogos, assim. Maio é um mês tranquilo pra gente. Carol falou, né, que eu sou atleta aposentada, né, Lucas? Se juntar aqui eu e o BZK, uns 100 anos, quase. A Carol jogou vôlei já, né, Carol? Só na época da escola, BZK. Mas era não, o teu, não cheguei era o ao teu nível esporte. da Lari, mas joguei um pouquinho, gosto muito de vôlei. Sempre gosto, adoro quando vocês falam de vôlei aí no programa. Tudo que a Carol conta pra gente, a gente entrega aqui, né? A Carol não vai mais contar nada. Tchau, Carol. Então, vamos ficando por aqui. Carol agora vai tocar pra gente Band Cidade, primeira edição. A Lari vai recuperar a voz, não? Amanhã eu tô de volta, Carol. Bom jornal pra você. Um beijo, pessoal. Até amanhã. Band Cidade está começando. Hoje é 7 de junho, Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Data importante, né, para a gente refletir sobre o papel do jornalismo nos tempos atuais. E hoje tem também o quadro Seu Bairro no BC. Árvores enroscadas em fios de alta tensão têm causado preocupação no bairro Sabará, em Taubaté. Eu te faço companhia até a 13h. Também estamos ao vivo pela internet, na transmissão ao vivo do portal bandvale.com. Band Cidade de hoje começa atualizando sobre a situação da greve dos coletores de lixo de São José dos Campos. Depois de uma reunião na sede do sindicato que representa a categoria, os trabalhadores decidiram encerrar a paralisação que começou ontem. Ao vivo, a repórter Caroline Correia tem os detalhes. Carol, o serviço então já foi retomado pela empresa? É isso? Boa tarde. Como é que está a situação? Conta pra gente. Ainda não, eles vão retomar agora no segundo turno, que começa às 15h, Carol. Então, por enquanto, a Prefeitura ainda faz aquele plano emergencial, né, da coleta de lixo orgânico pela cidade. Começou hoje, 7h da manhã. E para falar um pouquinho mais como vão retomar esses serviços, né, e como foi essa reunião para o fim da greve, eu vou conversar com a advogada da Beta Ambiental, Miriam Gomes. Doutora, boa tarde, obrigada por estar participando aqui conosco. Primeiramente, como é que foi essa reunião, né, junto com os servidores e o sindicato também? Bom, boa tarde a todos. A reunião foi muito proveitosa. Primeiro, porque desde a semana passada assumiu um novo sindicato que representa a categoria. Esse sindicato explicou para os empregados que essa paralisação ela não tinha um fundo jurídico, uma vez que foi assinado um termo de acordo de participação nos lucros e resultados em novembro do ano passado. Nós já pagamos a primeira parcela em novembro do ano passado, no valor de R$ 1.500, e ontem fizemos o pagamento da segunda parcela. O pleito, né, a reivindicação, era que fosse pago o valor integral de R$ 3.000, totalizando R$ 3.000. Mas o próprio termo previa algumas condições pelos empregados, que as faltas, conforme um planejamento que nós fizemos, né, seria descontada a falta do empregado. Então, a partir de 4 faltas, salvo engano, seriam feitos alguns descontos no percentual do PLR. Hoje de manhã, em conversa com o sindicato, os empregados, né, nós ficamos à mesa, depois nós saímos, eles conversaram com os empregados decidiram por desistir deste pleito, deixando de fato o termo como ele está. Então a PLR está quitada e todos retornaram ao trabalho. Ontem tivemos 9 demissões, né? Esses funcionários vão retomar ao trabalho? Como é que ficou a situação deles? Diante dessa medida dos empregados, né, por perceber que de fato foi um erro deles essa paralisação, a empresa se colocou à disposição de reintegrar os 9 empregados. Perfeito. Muito obrigada, viu, pelas informações. Então a gente segue acompanhando aqui, Carol, ao longo de todo o dia essa retomada dos funcionários. Volto com você aí no estúdio. Tá certo, Carol. Obrigada pelas informações. Vamos torcer, né, para que os serviços da coleta seletiva aqui em São José dos Campos sejam normalizados aí o mais rápido possível, né? A gente tem mostrado que o lixo ficou bem acumulado, a prefeitura tentando fazer o serviço aí de forma emergencial. A gente segue acompanhando então essa história. Obrigada mais uma vez. Um trabalhador da construção civil morreu após um acidente na Revap, segundo o Sindipetro de São José dos Campos.
O sindicato disse que a vítima foi levada inconsciente ontem à noite para o Hospital Municipal da cidade e que por volta de 1 da manhã, trabalhadores entraram em contato para confirmar a morte. O Sindipetro disse também que apurou que a vítima estava em estado grave, com sangramento pelo nariz e ouvidos e a perna rotacionada, o que pode indicar uma queda. O sindicato lamentou a morte e disse que vai investigar as causas. Procurada, a Petrobras afirmou que não foram encontradas condições anormais na unidade e que o trabalhador não havia iniciado as atividades. Equipes de investigação estão em campo para averiguar as causas do acidente. A Petrobras também lamentou a morte. A mudança na bilhetagem dos ônibus em Pindamonhangaba tem causado reclamações entre os usuários. Filas para aderir ao bilhete eletrônico, prazo curto e ônibus lotados estão entre as reclamações. A justificativa é que o novo sistema traz mais segurança e tecnologia para o transporte público da cidade. A dona Isaura está cansada e irritada. Cheia de sacolas e bolsas após um dia de trabalho na feira, ela só quer voltar para casa. Mas com os ônibus cheios e escassos, ela ainda tem um longo e árduo caminho antes de poder descansar. Na hora que a gente vai embora, 5 horas da tarde, 5h30, sem condições de pegar um ônibus. Sem condições. O ônibus lotado. No início do ano, a prefeitura renovou a concessão do transporte público com a Viva Pinda. Mas, por enquanto, os usuários ainda não sentiram as mudanças prometidas no serviço. A realidade das pessoas em Pinda, através de transporte público, está sendo a pior possível. A passagem mais cara hoje dentro do Vale do Paraíba e o transporte está de péssima condição. Tiraram as vans, né? As vans que eram complementar. E ficou pior ainda. Eles falam que é um horário, o horário não bate, o horário que eles batem, que eles colocam ali. E resumindo, é um lixo. O sistema de bilhetagem também mudou. Os usuários do transporte público têm cerca de 40 dias para trocar o cartão antigo para o novo. Quem tem desconto ou gratuidade na passagem também precisa fazer a substituição. Mas para conseguir o novo bilhete eletrônico, a população precisa enfrentar filas e muita espera. Eles deram muito prazo tão curto e quem trabalha na área comercial também, né, fica enfrentando essa fila porque não consegue sair antes. E a melhoria no ônibus que eles prometeram também nada. E junto com o novo contrato, houve também aumento no preço. Até o fim do ano passado, os passageiros pagavam R$ 4,40 na passagem. A partir de janeiro desse ano, passaram a pagar R$ 5,50. Para justificar o aumento, o novo contrato prevê ônibus mais novos, mudanças nas linhas e novas tecnologias antifraude. As mudanças ocorrem de forma gradativa durante toda a implantação do sistema, né? Então, a gente já teve algumas ações de alteração de linha, de rota, de ônibus, e agora a gente está fazendo essa troca de sistema de bilhetagem, vamos ter novos ônibus aí também no sistema, e houve a necessidade de fazer essa adaptação no preço. A prefeitura estuda alguma forma de redução dessa tarifa por meio de subsídio, alguma coisa dessa questão, mas ainda é um estudo. Por enquanto, para o usuário, o serviço segue sem novidades e com os velhos problemas de sempre. Eles falaram, vai ter um ônibus que vai pegar uma rota só para você chegar em Moreira, que é onde eu trabalho. E eu não consigo pegar esse ônibus, porque o horário é ruim, eles mudam sempre o horário. Tiraram as vans, que era o que auxiliava a gente nessa troca de horário. O ônibus vem super lotado, fica bem difícil pra gente. Tomara que os problemas possam ser resolvidos o mais rápido possível, né? Os vereadores de Taubaté aprovaram em primeira votação o projeto de lei que suspende a cobrança da taxa de iluminação pública na cidade. Essa suspensão deve continuar até que uma empresa seja contratada pela prefeitura. O município está sem uma prestadora desse tipo de serviço desde pelo menos outubro do ano passado. Todos os 18 vereadores que votaram na sessão desta terça-feira foram favoráveis à suspensão da taxa de iluminação pública em Taubaté. O projeto, de autoria do vereador Diego Fonseca, do PSDB, prevê que a cobrança só volte a ser feita quando a prefeitura contratar uma empresa para realizar a manutenção do serviço. Desde o segundo semestre do ano passado, o município está sem uma empresa para realizar a troca das lâmpadas na cidade.
O Band Cidade mostrou diversas vezes que a situação vem causando transtornos para os moradores, que reclamam da escuridão por conta da demora na substituição de lâmpadas queimadas. Em Taubaté, a taxa de iluminação é cobrada desde 2015 e varia de 4% a 7,5% para residências. A proposta ainda depende de uma segunda votação para ser encaminhada à sanção do prefeito José Saldi. De acordo com a Prefeitura, um pregão eletrônico para contratar uma empresa responsável pela manutenção da iluminação pública em Taubaté está em andamento. O processo deve ser finalizado no dia 15 de junho. Em Cachoeira Paulista, está confirmada para essa quarta-feira a sessão que pode cassar o mandato do prefeito Antônio Carlos Mineiro. O chefe do executivo é acusado de omissão em relação à queda de uma ponte no bairro Santa Terezinha, conhecido como Turma 26, em janeiro desse ano. A sessão está prevista para começar às 3 horas da tarde. A defesa do prefeito afirmou à Band Vale que o processo tem viés político e que ele não tem culpa da queda da ponte. Em São José dos Campos, a Câmara de Vereadores aprovou a abertura de 3 comissões especiais de inquérito para apurar possíveis irregularidades durante a gestão do ex-prefeito Carlinhos Almeida, do PT. A notícia, completa, está no bandvale.com. As comissões são baseadas em problemas identificados pelo Tribunal de Contas do Estado. Uma delas vai apurar irregularidades na compra de material escolar em 2015, outra irá investigar investimentos do Instituto de Previdência do Servidor Municipal e a terceira deve averiguar um contrato de 2013 para serviços em imóveis municipais. Carlinhos disse que a criação da SEIS é uma perseguição política e que está tranquilo, pois todas as contas de sua gestão foram aprovadas. Para mais detalhes, é só acessar o nosso portal, o bandvale.com. Hora de conferir a previsão do tempo. As informações você confere no mapa. O dia é de sol com baixa nebulosidade nas cidades da região. São Bento do Sapucaí tem máxima de 22 graus na tarde de hoje. Já os termômetros em São José dos Campos, Guaratinguetá e Cachoeira Paulista chegam a 24. São José do Barreiro tem máxima de 25, mesma temperatura de Ilhabela, no litoral norte do estado de São Paulo. O destaque da previsão do tempo é a cidade de Taubaté, que tem máxima de 24 graus na tarde desta quarta. Amanhã, feriado de Corpus Christi, a temperatura sobe para 25 e continua em elevação na sexta, chegando a 26 graus. No sábado, a máxima fica em 27 e no domingo chega a 28 graus. E o cantor Sidney Magal recebeu alta hospitalar depois de uma crise de hipertensão em um show em São José dos Campos no fim de maio. Ele chegou a ser atendido na cidade, mas foi transferido para um hospital da capital, onde um pequeno sangramento no cérebro foi diagnosticado. O cantor tem 72 anos e, para acalmar os fãs, ele até publicou um vídeo logo depois de ser internado em uma rede social dizendo que estava bem. Toda quarta-feira é dia de Seu Bairro no BC, o quadro onde cobramos uma solução do poder público sobre problemas nas comunidades da região. No bairro Sabará, em Taubaté, um conjunto de árvores antigas enroscadas em fios de alta tensão tem causado preocupação entre os moradores. Além do risco de queda, os galhos e as folhas já chegaram a pegar fogo por conta da proximidade com a energia elétrica. Um perigo não só para quem mora no local, mas também para pedestres e motoristas. Os fios de energia se misturam com os galhos e as folhas das árvores. Um problema que tem causado transtorno neste ponto da rua Professor Miguel Melo de Carvalho, no Parque Sabará, em Taubaté. Nesse vídeo dá para ver uma fumaça entre os galhos. A imagem foi feita pelo Reinaldo. Já são árvores antigas, mais de 40 anos, então os fios estão completamente embaralhados na árvore. Então qualquer ventania que tem ocasiona grandes problemas, inclusive força... quadro de energia elétrica, chegou a pegar fogo já umas 2 ou 3 vezes, tá?
Reinaldo mostra que uma das árvores está oca e conta que já tentou contato com a companhia de energia e com a prefeitura, mas não consegue uma solução efetiva. Com a prefeitura, já fizemos um pedido em agosto de 2020, tá? Solicitando corte, né? A gente gosta das árvores e tal, mas infelizmente quando oferece risco, daí a gente tem que preservar o ser humano, né? E a resposta, na verdade, é que não teve resposta. E daí o único órgão que nos atende é a EDP. E mesmo assim ela vem, ela faz a poda parcial. Benedito mora no bairro há quase 50 anos e também fica preocupado com a situação. O receio é que os galhos muito altos, tendo em vista a meia poda, e com o temporal venha a cair, inclusive um acidente grave, né? Outro problema que chama a atenção é a calçada. Olha só, está assim irregular. Aí a gente precisa fazer o desvio. Um perigo para quem precisa passar por aqui. Isso por conta das raízes das árvores que afetaram o espaço. As 4 árvores, na verdade, as raízes estouraram completamente a calçada, né? E o meu pai, principalmente, que faz pequenas caminhadas, é um idoso já de 87 anos, né? Então isso é um grande risco, tá? E não tem como consertar a calçada, né? Porque ela está completamente rompida, né? Enquanto isso, para quem mora por aqui, fica o medo de algo mais grave acontecer a qualquer momento. A ação da EDP está no meio das árvores, a EDP vem e faz meia poda, não faz a poda radical. Então o ideal seria a poda realmente radical, tirar as árvores fora. A produção da Band Vale procurou a EDP e a Prefeitura de Taubaté para falar sobre esse problema no bairro Sabará. Em nota oficial, a EDP disse que encaminhará uma equipe ao local para realizar uma inspeção técnica e adotar as medidas necessárias. A distribuidora disse que pode realizar somente a poda da vegetação com impacto na rede elétrica. Já a Prefeitura de Taubaté informou que vai averiguar com a Secretaria de Serviços Públicos. Band Cidade faz uma pausa rápida. No próximo bloco tem a sua participação através do nosso WhatsApp 997168021. Eu volto em 2 minutinhos. Está de volta. O pacote de redução de impostos a veículos do governo federal também quer incentivar a venda de ônibus e caminhões no país. Na região, muitas revendedoras acreditam que a medida ainda não é suficiente. Isso porque os altos juros ainda preocupam o mercado e consumidores. Anderson é caminhoneiro há 20 anos. Hoje o veículo dele tem 7 anos e é considerado novo. Mas se ele quisesse trocar o caminhão, teria que desembolsar muito mais dinheiro. Um caminhãozinho desse aqui hoje deve estar uns 170 mil desse ano. Um novo deve estar uns seus 240, 250 mil. Os altos preços e principalmente a taxa de juros têm feito muita gente desistir de trocar de veículos. Nesta loja de revenda de caminhões, os preços variam de 150 mil a 290 mil reais. Mas alguns modelos, como este trocado, está parado há 1 ano no pátio. Só para se ter uma ideia, no ano passado, a loja vendia 30 caminhões por mês. Neste ano, as vendas giram em torno de 3 a 4 veículos por mês. O que falta mais para os caminhoneiros seria um incentivo na parte de financiamento para os caminhões. Muitos clientes querendo até comprar, trocar um caminhão de 20 anos de uso por um de 10, por um de 5 anos de uso. Só que a taxa de juros ela está inviável hoje em dia. Para tentar reverter essa realidade, o governo federal lançou um programa de descontos para quem quiser trocar ônibus e caminhões. Antes, apenas os veículos de até 120 mil reais seriam contemplados, mas o governo decidiu ampliar. Esse benefício deverá ter uma duração de 4 meses. Por ele, o desconto na compra dos caminhões pode ser de R$ 33.600 no caso dos pequenos e R$ 99.400 para os maiores, mas estará condicionado ao descarte de outro de 20 anos de uso. Nós temos uma frota muito grande de caminhões rodando, né? Ônibus,
que realmente é bastante poluente, né? Eles estão querendo tirar isso de circulação e colocar aqueles que poluem menos. Agora, não é uma coisa muito fácil, porque a gente tem uma outra variável aí que não foi falada, que é a questão dos juros. Então, nós temos uma taxa Selic aí muito alta, então isso aí dificulta. E entre os caminhoneiros, a medida também trouxe preocupação. Tira uma migalhinha aqui e acrescenta um migalhão lá na frente, então não é viável isso aí. Sabia que você pode interagir com a gente mandando mensagem para o nosso WhatsApp? O número, anote aí, é o 997168021. Pode ser um comentário, também reclamações aí sobre o seu bairro, a sua região, também uma denúncia. A sua participação ajuda a gente a fazer um jornalismo regional cada vez melhor, viu? Vamos então para a primeira mensagem do dia, é da Valquíria de Taubaté. Adoro assistir o Band Cidade, parabéns Carol, adoro te ver apresentando o jornal, um abraço a todos. Obrigada pelo carinho, Valquíria, fico muito feliz em ler uma mensagem como essa. E você sabe, né, pode também sempre colaborar com a gente, mandando alguma sugestão, alguma reclamação aí da sua região. Você aí, todo mundo de Taubaté, um beijão e um abraço bem forte, viu? Quem mais mandou mensagem? Morel Júnior de Pindamonhangaba. Não perco o Band Cidade, sou do Parque São Domingos em Pinda. Grande abraço. Um abração para você, Morel, e para todo mundo lá do Parque São Domingos em Pinda. Obrigada, viu, pela audiência. Mais mensagem, a Maria Auxiliadora de Lorena. Olha só, gente, uma reclamação. Faz 3 meses que na Avenida Bernardino de Campos os Correios não têm entregado as correspondências. Já reclamei via e-mail para a Central de Reclamações em São Paulo e disseram que seria resolvido, mas até agora nada. Complicado, hein, Maria? Olha, nós entramos em contato com os Correios, mas infelizmente não conseguimos retorno até o fechamento do jornal. Mas fica tranquila que assim que chegar a resposta, a gente volta a falar do assunto para poder te dar um posicionamento, viu? Obrigada pela sua participação, continue aqui com a gente. Band Cidade faz agora uma segunda pausa, mas a gente volta em instantes com mais notícias para você. O mês de junho chama atenção para as doenças do sangue, sabia? A anemia e a leucemia estão entre os problemas mais comuns e é preciso estar atento aos sintomas. Em 2021, o Arley recebeu um diagnóstico difícil. Ele descobriu que tinha leucemia, um tipo de câncer no sangue. Algo de normal não estava acontecendo no meu corpo. E aí eu retornei para a unidade de saúde, fiz uma transfusão, voltei para casa. E aí com 2, 3 dias, se eu não me engano, de novo, eu comecei a me sentir mal. Voltei para a unidade de saúde, precisei fazer mais transfusão. E eu já internado recebi a notícia que eu estava com leucemia linfóide aguda. E ali iniciei o tratamento. O pior ele já superou. Enfrentou a quimioterapia, perdeu os cabelos. Hoje, boa parte da batalha foi vencida. Daqui para frente, a luta continua com acompanhamento e visita regular ao médico. Hoje eu estou com a doença, vamos dizer, controlada, né? Estou na fase da manutenção e já estou retornando às minhas atividades normais, né? O Instituto Nacional de Câncer estima que de 2023 a 2025, mais de 11 mil pessoas sejam diagnosticadas com leucemia no Brasil. Por isso, o mês de junho é dedicado à conscientização das doenças do sangue. É importante o Junho Laranja para conscientizar a população sobre 2 doenças que são muito importantes da nossa área. A anemia, que é uma doença extremamente prevalente, em torno de 30% da população mundial tem algum grau de anemia, e as leucemias, que são câncer do sangue. Outra doença relacionada ao sangue é a anemia, uma das mais comuns. 90% dos diagnósticos são causados pela falta de ferro. Principalmente, existem algumas fases da vida que as pessoas são mais predispostas a desenvolverem anemia. E que fases da vida são essas? São os bebês, assim, após 6 meses, naquela transição de uma dieta de leite para uma dieta de sal. Crianças abaixo de 5 anos, mulheres que têm uma menstruação volumosa, adolescentes, né, pacientes que têm algum sangramento crônico, principalmente tubo digestivo, e os idosos. A hematologista explica que para ambas as doenças existem tratamentos, mas que a prevenção é a principal ferramenta. Um simples hemograma você já consegue ver se tem alguma alteração. Por exemplo, nos casos da anemia, você vê uma redução dos níveis de hemoglobina. Se
algo não vai bem, não deixe para depois. Procure um médico, procure ajuda, porque quanto mais rápido a gente diagnosticar, maiores são as chances de cura e de controle da doença. É isso. Boa Cidade termina aqui. Outras notícias da região você confere no Vale Urgente às 4 da tarde e no Boa Cidade segunda edição, 10 para 7 da noite. Vem aí o Falando Nisso com o Lucas Sanseverino e Águida Queiroz. Oi, gente. Bom programa. Já desejo...